Antes de ir para a apresentação propriamente dita, né, eu preciso falar como é que eu cheguei nessa apresentação, né? Como a gente é de humanas, a gente dá uma certa volta para poder explicar o contexto, os subtextos. O que aconteceu? Né, como é cristão, nunca falo isso numa apresentação, eu apresentei assim na UF, na UFRJ, na UERJ, duas vezes, passagem. E eu não podia falar isso porque, como um lugar acadêmico, né, a gente não pode falar de fé, mas que é um grupo, é um lugar de fé e ciência, acho que essa fala é preponderante aqui. Um dia, novo convertido, há mais de 27 anos atrás, eu estava buscando ao Senhor uma palavra, né? Eu nunca tinha pregado na igreja, e Deus trouxe uma palavra confirmando um chamado que foi sobre um Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha foi a primeira pregação daquele jovem crente ali, né? Jovem crente, jovem em termo, né? Eu já tinha me convertido com mais de 20 anos. Então, ali na Assembleia de Deus do Lote 15, eu trouxe essa mensagem. Essa mensagem foi se movendo no meu coração. Quando eu fui para o seminário teológico, Batista do Caxias, ali, que agora é Faculdade Teológica, né? Foi absorvido pela Unigran Rio, e conheci grego. Né? Fui impactado, né, professor de grego, aquelas aulas que você faz se apaixonar pela matéria. Algo que eu não conhecia, né? Eu lembro quando eu aceitei a Cristo, um dos primeiros lugares que eu entrei foi a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ali na Cinelândia, e comecei a pesquisar, comecei a estudar, né? A partir da minha conversão, aconteceu a gnosis. O que é gnosis no grego? Gnosis né, grosso modo seria o conhecimento, mas é o conhecimento vertical e horizontal, aquele que é revelado e aprofundado pelo estudo. Né? No vertical é a revelação e na horizontal é o aprofundamento do estudo. Então eu entrei ali na Biblioteca Nacional, comecei a estudar, a ler, né? Não fui criado numa igreja, não tive essa oportunidade, essa benção de ser criado numa igreja e conhecer a fé desde pequeno. Então tive que me desfazer de alguns conhecimentos e para acessar outros conhecimentos. Comecei a estudar, comecei a pesquisar, e essa busca pelo conhecimento, né, bíblico e tudo, e com certeza aliado ao chamado, eu fui para o seminário teológico. No seminário teológico, uma aula que me fez transcender, né? Aquela aula que eu ficava contando, poxa, hoje é dia de grego, né? Então, foi o grego. E no seminário teológico que eu fiz parte, o grego eram 3 períodos. No terceiro período, você fazia um trabalho. Você tinha que escolher um texto da Bíblia onde você teria que apresentar, né, o seu conhecimento, né? Digamos assim, o seu, o que você fez, que você entendeu do grego e como o grego vai ser uma ferramenta ao seu ministério. E, obviamente, o texto que veio à minha mente foi o Sermão do Monte. Né? O primeiro texto que eu preguei na minha vida, na minha vida cristã, foi o Sermão do Monte. E eu fiz o exegese. Eu fiz o trabalho no Sermão do Monte. Você tem que dar um panorama histórico. Eu fui tão apaixonado pelo grego que eu disse, poxa, eu preciso estudar mais sobre isso. Foi a única matéria que soltou a todas as outras, né? Não por causa dos professores, mas por minha própria identificação. Por isso eu fui parar deixa eu fechar a câmera. Por isso que eu fui para o UERJ, né? Fiz vestibular na UERJ em 2011, para 2012 iniciar. E quando um belo dia eu estava na aula de grego, o professor falou assim: eu vou fazer uns estudos, né? E eu peguei esse trabalho que eu apresentei no seminário e mostrei à professora, né, se era possível adaptar esse trabalho do seminário, num lugar de educação confessional, podemos dizer assim, ao lugar acadêmico como a UERJ. E a professora pode, sim. Só que
é claro, sobre um outro recorte. Qual foi o recorte que a professora Fernanda Lemos, né, a doutora Fernanda Lemos, professora de grego, nos deu? A análise do discurso. Sobre essa ferramenta da análise do discurso, que nós vamos fazer essa leitura, né? Obviamente, quem é evangélico e quem não é também, conhece o Sermão da Montanha, talvez até Mahatma Gandhi fala algo muito interessante, fala que se toda a literatura mundial sumisse e sobrasse apenas o Sermão do Monte, então nada se perderia. Então é um texto muito conhecido, provavelmente é a sua primeira parte, que é as bem-aventuranças. Então, falando sobre isso, né, o tema desse trabalho é Movendo o Monte, transpondo o Evangelho de Jesus Cristo de Israel para Roma. Vou pedir que o... Isso, exatamente. Antes de ir para o segundo slide, né, eu preciso dar um pequeno apresentação do que é, né, o análise de discurso. Análise de discurso, segundo G.H. Guthrie, pode ser definido no contexto bíblico, né, dentro do contexto bíblico, como um processo de investigação pelo qual alguém examina a forma e a função de todas as partes e níveis de um discurso escrito, com o objetivo de melhor compreender tanto as partes como todo aquele discurso. Lowe vai falar o seguinte: a análise de um texto, seus aspectos extralinguísticos, contexto, produção, tipografia, meio de apresentação, paralinguísticos, pontuação, entonação, atos da fala, gênero textual, e linguísticos, ordem lexical, nominalização e estilo. Tem outras definições, tem várias escolas de análise de discurso pelo mundo, não vou, a intenção, não temos tempo para analisar todas elas, mas só estou dando uma pincelada sobre o que é análise de discurso. Todos conhecem que os evangelhos de Jesus Cristo, né, basicamente são 4. E eu falo basicamente porque eu entendo que toda vez que Jesus Cristo fala, existe uma revelação de Jesus como Deus, ali é um evangelho. Ali é uma boa nova, né? O Angelos, né? O belo discurso, a bela mensagem, a linda mensagem, né? Que comumente chamado de boas novas. Por exemplo, o próprio Apocalipse, quando Jesus ele fala às igrejas, ele está se revelando como Deus. Então ali também é um evangelho, porque ali ele está se revelando o seu caráter, ele está instruindo, ele está administrando, ele está mandando uma direção, né? Se você usar esse parâmetro, você vai ver que existem outros evangelhos, né? Não apenas aquilo que a gente aprende, os 4 evangelhos de Jesus Cristo. Toda vez que existe uma mensagem direta, né, uma revelação de Jesus Cristo, a pessoa e o escritor é apenas o seu intermediário, ali é o evangelho. Ali é uma boa nova. Bem, isso é uma coisa simples, né? Como teólogo, Tiago como teólogo, né? Até falar para Bruno que foi o Tiago que me descobriu na UERJ, né, me apresentou os movimentos universitários. Muito bom. Todos conhecem Mateus, Marcos e Lucas como sinótico. O que quer dizer sinótico? Sinótico é o golpe de vista, aquilo que você bate o olho e rapidamente identifica. Né? Tirando o João, que é um livro, podemos dizer, filosófico, que ele serve a um propósito, mas não vamos falar de João hoje. O próximo slide. Porque nesse estudo, eu vou fazer um recorte. E nesse recorte que eu vou estar fazendo, eu vou colocar Mateus e Marcos como evangelhos palestinos e Lucas como latino. Eu quero deixar claro que esse recorte é meu. Não existe nenhum autor, não existe nenhum teólogo que faça esse recorte. Mas devido ao tema que eu vou desenvolver nessa palestra, eu preferi fazer esse recorte. Então, deixar bem claro que alguém pode até olhar de onde o Beto tirou essa ideia. Né? Como ser teólogo não é aquilo que apenas... como você teologizar não é apenas você
reproduzir um texto, reproduzir uma fala de outro teólogo. Você reproduzir sua própria teologia. Em minha própria teologia do Beto, eu fiz essa subdivisão, ok? E eu preciso falar, e para falar sobre isso, né, eu preciso dar uma definição de Dominique Manguenot. Dominique Manguenot, no seu livro Rumo Nós, ele fala sobre cenas da denunciação, né? Parábola editorial, um livro maravilhoso de passagem. Ele fala algo muito interessante, né? E sobre essa perspectiva do Manguenot, entre os estudiosos da análise de discurso, que eu vou falar que eu fiz esse recorte, ele usa alguns parâmetros que nós vamos usar. Ele fala como Lucas, né? Estamos falando do Evangelho de Lucas. O Lucas é o anunciador, o Teófilo, que é a quem dirige-se a sua carta, né? É até interessante que no primeiro século da Igreja Cristã, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos quase viraram a de Teófilo 1 e a de Teófilo 2, né? Tal a importância desse personagem para a escrita desse conjunto de obras, né? Do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. O Teófilo é o co-anunciador, os ouvintes da palavra são parceiros da comunicação, o Império Romano é um conjunto de lugares, a cronografia é o momento, a topografia é o lugar, e a cenografia é a origem e o produto do discurso. E a comunidade discursiva é Lucas. E por que eu coloquei o Marcos e Mateus como palestino e Lucas e Atos, né? Eu não coloquei aqui, mas eu não vou falar do livro de Atos nesse momento, que já é outra apresentação, já seria uma apresentação muito mais extensa, como latino. E latino do referindo ao próprio Império Romano. Porque existe uma tese que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos é uma peça processual da defesa de Paulo em Roma. Imagine você é um juiz romano, você nunca saiu de Roma na sua vida, né? Você ouve notícias, né, de outros lugares e de repente você aparece no seu tribunal em Paulo. E eu devo julgar ele por quê? Não, porque ele professa a fé em Cristo. Assim, e quem é Cristo? Não imagino esse juiz. Então existe um processo, né, dentro do direito normal, amicus curiae, que é amigos do rei. É que quando um juiz ele busca um especialista, né, o tribunal chama um especialista de uma certa situação, digamos assim, né, eu preciso de alguém de biologia. Eu vou chamar a Bruna Pimentel para falar sobre microbiologia. Porque se a gente deixar pelas partes, ou pelo réu e pela acusação, cada um vai trazer tendenciosamente o seu especialista naquele assunto. Então, o tribunal chama aquele especialista que não tem nada a ver, ele é totalmente isento, né? Não existe nenhum tipo de relação com as partes do julgamento. Ele vai explicar para o juiz o que é aquela situação, o que é aquele assunto, né? De forma técnica. O juiz não é obrigado a saber sobre física, química, matemática, é obrigado a entender de lei. Então, o Lucas, ele vai explicar, ó, peraí, esse homem está sendo julgado por causa disso. Toma aqui, ó, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. É claro que todo discurso é intencional. E, obviamente, o Lucas, ele coloca sua intencionalidade no seu discurso. Por isso que eu coloquei essa imagem, né? Essa imagem de Paulo, de um homem, né, se defendendo, né, falando como se estivesse falando para um público grego-romano, podemos dizer assim. Ok. Eu usei a palavra transpondo. E de onde você tirou essa palavra? A palavra não é um neologismo, não criei essa palavra, né? Existe a palavra transposição do Rio, São Francisco. Só que, dentro da análise de discurso, eu estava procurando uma palavra que me mostrasse esse fenômeno que há em Lucas
em Mateus. E eu lendo Walter Benjamin, a tarefa do tradutor, buscando dentro da matéria de tradução de textos e outros, eu não achei uma palavra que desse conta, né, do que Lucas faz, né, Lucas faz com o Evangelho. É engraçado que tem um livro chamado A Redução Sociológica, de Guerreiro Ramos, que fala algo bem interessante. Eu quero reproduzir essa fala. A redução sociológica não se opõe à transplantação de conceitos e categorias fundamentais ao conhecimento sociológico, mas exige que eles sejam submetidos a critérios de seletividade. Conceitos e categorias importados devem ser reinterpretados pela cultura nacional, de forma a adequá-los ao seu conteúdo de sentido. Esse é o livro A Redução Sociológica, um livro fantástico também, né? Maravilhoso. Quem puder, eu dando a dica. E aqui usa para transplantação. É como se você tirasse uma árvore de um lugar e levasse para o outro. Então aqui ele fala assim, ó, você precisa adaptar, né? Não existe uma tradução, você precisa respeitar o conceito. Mas eu usei a palavra transposição. E essa palavra transposição eu tirei do mesmo jeito que existe esse fenômeno, né, de troca de significado entre as várias áreas do conhecimento. Por exemplo, a palavra resiliência, se não me engano, vem da física, né, que é a capacidade do material se recompor depois de sofrer uma pressão, né, e virou uma palavra de fundo emocional. A pessoa é resiliente. Então, era uma palavra que utilizava para materiais inertes, melhor dizendo, para pessoas. E a palavra transposição eu peguei de uma técnica de restauração de quadro. E que consiste essa técnica? Essa técnica, ela pega o quadro, né, como nós estamos vendo aí na imagem, e essa técnica ela tira a pintura, né? Ela tira a pintura da base, que é a tela, da tela velha, e coloca sobre uma tela nova. Como é feito essa técnica, eu não imagino, né? Como é que alguém tira a pintura, né, descola, né? Não usar falar bem leiga, descola a pintura da tela e pega essa pintura e leva para uma nova tela, não sei. Mas o nome dessa técnica chama-se transposição. E por que eu usei essa palavra transposição? Porque o que Lucas faz? Lucas, ele pega aquele evangelho, ou melhor, a mensagem de Cristo, de uma base retórica judaica, e, né, e isso tem que ser feito com muito técnica, digamos assim, né, com muita sabedoria, com uma precisão cirúrgica, porque ele teve que descolar o evangelho da cultura, de uma tradição judaica, e colocar o que era fundamental. O que eu posso tirar da mensagem de Israel e colar sobre a cultura latina? E não vai desfazer, não vai perder a mensagem. Então, vamos para a próxima. E aqui a gente encontra duas passagens, uma em Marcos, em Mateus 1, e em Lucas. Interessante que eu usei essas duas imagens, né, que é uma sobre uma tela envelhecida, uma sobre uma tela mais nova. Em Mateus 17, fala assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, e vai dando a genealogia de Jesus. Em Marcos 1:4, ele fala assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, como está escrito nos profetas, e por aí vai. Como Lucas vai apresentar, vai introduzir o seu trabalho? Tendo, pois, por muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre vós se cumpriram, essa passa até em Lucas 1:7. Parece-me também conveniente escrever ao excelentíssimo Teófilo. E no final diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia. O que Lucas está fazendo? O Lucas está dando uma datação romana. É como nós falássemos dentro do contexto de UERJ, né? Poxa, rapaz, aqui naquele ano que teve aquela paralisação por falta de pagamento, você automaticamente você vai remeter a 2000
2016, que houve aquele período de greve, mas assim, precisar falar da data, porque eu te dei um fato histórico, eu te dei uma precisão histórica, onde você vai entender qual foi o recorte histórico, né? E falar de futebol, pô, aquela Copa do Mundo no México, que o Brasil jogou, aí você, Copa do Mundo no México, só teve duas Copas do México, 70 e 86. Aí você já começa a ter um recorte. Né? De todas as Copas do Mundo que o Brasil já jogou, foram todas, eu tô falando de duas. Eu falo assim, e quando o Zico entrou, assim, pô, o Zico não jogou em 70, jogou em 86. Então você faz uma. Sem eu te falar uma data, você já. Eu nem falei o lugar, na verdade, né? A Copa do. Falei México, né? Obviamente. Então você já entendeu de qual data eu estou falando. Então o Lucas ele fala isso, ele dá uma datação romana. Então prova que ele está falando para alguém que nunca botou o pé em Israel. Ele está falando assim, ó, no tempo do rei Herodes, todo mundo sabe quem é, de Herodes, rei da Judéia, aconteceu tal fato. Essa aqui é uma passagem muito curiosa, né? Uma passagem muito conhecida, que fala sobre que em Mateus ela fica justamente no final do Sermão do Monte. E eu acho um fechamento perfeito. Assim, aqueles que ouvem minhas palavras, quais palavras? Aqui foram ditas no Sermão do Monte. Né? É o pós-fácil perfeito. Né? Se você ouviu tudo que eu disse e botar em prática e tal, será como um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Aí vai colocando a diferença entre quem colocou a casa sobre a rocha e sobre a areia. Ok? Lucas, ele pega essa mesma passagem, meu princípio de ensinamento, só que ele muda um pouco a história. E ele fala assim, e semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem, bem fundo, e pôs alicerce sobre a rocha. E ele vai, em vez de dizer que, assim, que teve duas pessoas com terreno diferentes, ele fala de duas pessoas que tiveram atitudes diferentes. Porque se Bruna tem um terreno na areia e se o Thiago tem um terreno na rocha, não é problema do Bruna ter um terreno na areia. Porque é o único terreno que ela tem. O que acontece com o Luca? O Luca está escrevendo o povo romano. O povo romano, o seu exército, ele já não é apenas um exército de guerrilha, de guerra. É um exército que ia engenheiros, iam matemáticos, né? Quando chegava o exército, quando o Império Romano chegava no lugar, chegava a sua engenharia. Se Lucas pega essa passagem, como foi dita em Mateus, e transcreve literalmente como foi, né? Apenas traduz, né, para o latim ou tenta passar isso, automaticamente o pessoal vai rir. Um romano vai rir. Como assim? Você não sabe construir sobre a areia, não? É simples construir sobre a areia, é cavar mais fundo. Como descreve assim, ó, cavou mais fundo. Não diz nenhum tipo de terreno. Fala assim, ó, ele cavou mais fundo até achar a rocha. Isso é fácil de entender até na própria Israel. Israel, né, do mesmo jeito que Alexandre o Grande, quando ele ia a algum país, ele construía uma cidade grega, né, que chamava-se de Alexandria. Ele fundou várias Alexandrias, né? A gente fala muito da Alexandria do Egito, que é a mais conhecida até linguisticamente, né? O grego que nós conhecemos hoje, com ático, né, com seus sinais, com maiúsculo e minúsculo, foi desenvolvido na Alexandria do Egito. Mas existia até uma Alexandria chamada Alexandria de Bucéfalo, uma Alexandria que foi ali na Alto da Ásia, que o Alexandre o Grande homenageou o seu cavalo, né, para ver quantas Alexandrias ele abriu. E do mesmo jeito o Império Romano fazia a mesma coisa. No próprio Israel, de Jerusalém, em Israel, propriamente dito, existia duas Cesareias. Existia a Cesareia do Monte Hermon, construída sobre a rocha, né, a Cesareia chamada de Cesareia de Filipe, e Filipe, obviamente falando de pai do Alexandre o Grande,
E existia a Cesareia Marítima, que era à beira da praia, construída na areia. E não apenas na areia, mas na água, porque existiam pias que foram construídos na água, né? Foram cavados na areia da praia. E existe pedaços desses pias até hoje lá no Jango. Você vai lá na cidade de Cesareia, mas existe pedaços desses pias. Então eles tinham tecnologia de construir coisas sobre areia. Eles sabiam como fazer. Então você já vê aqui em Lucas ele fazendo essa diferenciação. Ele pegou qual é a mensagem e qual é a cultura. Ele recortou a mensagem e colocou sobre a cultura. Próximo slide. Tá, essa passagem aqui é muito curiosa. Né? Essa passagem é uma passagem muito conhecida, é a passagem de talentos. Essa passagem de talentos, a passagem de talentos todos conhecem, né? Que tem um senhor e dá um talento, 2, 3 talentos para cada servo, e volta algum tempo depois e pede conta desses talentos. A história é muito conhecida, né? Um multiplicou por tanto, outro multiplicou por tanto, e tem um que enterrou o talento. Né? E coloca a culpa sobre o seu senhor. Não, o senhor é homem cruel e tal. Ele fala assim, ele lança para fora, onde haverá ranger e dente. E aquele que multiplicou entra no gozo do seu senhor. Isso já seria um estudo maravilhoso, fala o que é o gozo do senhor e tal. Isso é uma analogia bem simples, fala até da própria um relacionamento homem-deus, né? Do seu serviço com o Senhor. Mas nessa passagem, a passagem em Lucas, é curioso. Primeiro muda a moeda. Quanto em Mateus é uma moeda de um talento de ouro, e um talento de ouro não é uma moeda, é uma medida. São 30 quilos de ouro. E eu fiz até a cotação de hoje, né? Na cotação de hoje, um talento seria 9 milhões de reais. Na cotação de hoje. E no livro de Lucas, ele vai falando de uma mina de prata. O que é a mina de prata? A mina é a moeda, né? Uma medida de 500 gramas de prata. Então, enquanto um ganhou 9 milhões de reais, outro ganhou 500 gramas de prata, que é equivalente hoje, a cotação de hoje, 2 mil reais. E a história se desenvolve praticamente da mesma forma. Existe alguma diferença. Qual a diferença? Primeiro que enquanto em Mateus existe uma proporção, cada um recebeu conforme sua capacidade, então um recebeu um, outro recebeu dois, outro recebeu três. Aqui não, é um 10 servos, cada um recebeu uma mina. Então houve uma equidade. Cada um, dependendo da sua capacidade, cada um deu uma moeda de prata. Só que em Lucas, quando os servos vão negociar naquela cidade, fala assim, aquela pessoa daquela cidade fala assim, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que voltando dele depois de ser tomado o reino. Concluindo o texto, ele vai e pede conta, né? Ele pede conta. Interessante que o servo, né, o mau, ele não enterra, porque é só 500 gramas, ele guarda num lenço, é pequeno, né? Algo pequeno. E ao contrário de Mateus, que dá a entender uma recompensa espiritual, em Lucas não. Em Lucas fala assim, você multiplicou por quanto? Por 3 minas? Beleza, então tu vai reinar sobre 3 cidades. Existe uma recompensa prática, material. Só que no final do texto fala assim, e é contra aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E aqui esse texto é muito curioso, que aqui o Deus, Jesus, né, o Senhor, entendeu? Esse Senhor é o próprio, a metáfora do próprio Deus. Ele se compara ao general romano. Porque é isso que o general romano fazia. Quando não quer, você se submete ao Império Romano? Sim ou não? Sim, beleza. Então toma aqui, né, o Evangelho, né,
que segundo alguns historiadores era um códice com a regra do Império Romano. Ah, você não quer que eu reine sobre você? Beleza, morte. Então, o que Lucas está comunicando? Ele está equiparando o Deus cristão com o Império Romano, com o general romano. E por que Lucas estaria fazendo isso? Porque ele estaria falando assim, nosso Deus ele é tão rigoroso quanto o Império Romano. Então ele cria uma identificação no ouvinte. Não, então esse Deus ele é bom. Então esse Deus que dá oportunidade, dá equidade, ele dá igualdade. E conforme, né, conforme o trabalho, ele recompensa os bons e os maus, então esse Deus é bom. É claro que nós estamos falando de uma filosofia romana, né? Não uma filosofia judaica, cristã. Esse texto é um texto até meio fora da curva, né? Dentro das mensagens do Evangelho de Jesus, é fora da curva para o padrão que a gente conhece como Evangelho, não para o ouvinte romano. Bem, amados, é bom que eu posso fazer essa fala aqui que eu não poderia fazer em outro lugar, né? A gente fala sobre ciência e fé, então a gente vai usar a nossa fé nesse dia, né? E disse de Jesus: se tiver fé como um grão de mostarda, direi este monte e passa daqui para colar e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Ok? Esse versículo é muito conhecido. E nós veremos hoje, nós testemunharemos o monte se mover. Próximo slide, Tiago. Diz assim: vendo a multidão, subiu ao monte e se assentou sobre seu discípulo. Aproximaram-se dele, ele começou a ensinar, dizendo, Mateus 5:1. E descendo com eles para um lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Cadê o monte? Sumiu. Foi movido. Lucas foi um homem que moveu um monte de lugar. E tem um motivo muito simples, né? Se você vai estudar a cultura romana, mas eu quero falar de Mateus. Porque Mateus, ele coloca um monte no seu discurso. É até interessante que você vai lá no monte, tem até um monte, né? Que você vai em Israel, que foi em Israel, tem um monte, existe se não me engano, uma igreja, né? No alto do monte. Aqui foi o monte que Jesus, dizem, né? Onde Jesus pregou e tal. Isso não interessa, que o monte é um recurso retórico que Mateus usa. E é interessante, né? Em Marcos ele vai falando que ele sentou-se, abriu a boca e começou a falar, né? Eu até uso um termo, Marcos ele usa o bullet time do Matrix. Ele vai mostrando em câmera lenta, né? O Jesus Deus sentando e abrir a boca é algo redundante, quem vai falar, se não for o ventrículo, tem que abrir a boca. Aí ele abre a boca e começa a ensinar. E por que Mateus ele fala de monte? Porque ele está falando para o público dele, ele está falando para o público judeu, né? E um dos pontos referenciais da cultura judaica, do ensinamento judaico, né, algo que é fundamental para a fé judaica, são os 10 mandamentos. E onde Moisés adquiriu os 10 mandamentos? Ele tem que subir ao monte. E ali falar com Deus. E Deus, né, escreveu os 10 mandamentos. E desce no monte. Ali não. Mateus, Jesus é o homem que sobe ao monte como profeta, mas é o Deus que abre, que ensina como Deus. Ali, em Mateus, ele faz a intercessão de Moisés e Deus. Porque não é mais aquele que desce para trazer o ensinamento, é aquele que sobe junto como profeta
e agregado aos seus, fala. Já não existe uma separação. Que Mateus, se você for lá em Êxodo, né, nem em Deuteronômio, você vai ver que existe uma separação. Não pode subir. Só podia subir o profeta, não podia subir Moisés. Tanto que o próprio Josué ele fica no meio do monte, entre Moisés e o povo. Né? Ele fica acampado. Ali não, em Mateus não, o povo sobe com ele. Uma simples leitura, você vai achar que é um simples passeio. Não, mas existe um ensinamento aqui. Profundo para quem é judeu. E por que Lucas não usa o monte? Porque o público de Lucas é outro. Descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de discípulos, grande multidão, então, os quais tinham ouvido para serem curados. É engraçado que no texto, né, você vai ler, eu cortei, ele olha para cima. Porque para Lucas, ele tá, esse olhar para cima é o que o ator da época romana fazia. Porque o público está acima e o ator está abaixo. Você vê os anfiteatros gregos, romanos, ele era esculpido nos pés do monte. Né? Então as cadeiras ficavam em volta e o ator ele olhava para cima. Né? Ou melhor, o ator ele serve o seu público com a sua arte. Então por isso Lucas ele não precisa de monte. Quem tem monte é o público, não ele. Ele senta, ele desce. E tem uma grande multidão de povo de toda a Judéia. Todo o texto de Lucas, né, eu já estou finalizando minha palavra, ele vai falar de grandes discípulos, grande número de discípulos, grande multidão, ele vai reforçando. Né? E tem outros marcos textuais que eu me referi nessa apresentação, que ele vai falando como diz o judeu, como diz a cultura judaica. Ele vai dando esse referenciar, essas marcas textuais em toda a sua obra, porque ele está falando para alguém que não é judeu. Então ele precisa a todo momento lembrar ao seu leitor, ao seu público, né, que aquilo ali é uma coisa daquela cultura. Eu lembro até de um amigo meu da Rural, né, e na Rural ali, ele com os amigos, né, na República, assim, cara, eu fiz um biscate hoje. É um amigo cristão, esse amigo cristão, um cara de Criapólis. Você é maluco, você não é crente, fazendo biscate e tal. Aí eu disse, não, meu amigo, mas eu preciso ganhar dinheiro, mas nem desse jeito. E eles ficaram discutindo até que descobriu que o biscate para paulista é prostituição. E biscate para carioca é fazer um trabalho. É uma gíria que nem se usa mais nessa passagem, né? Então, Lucas, ele vai usando, ele vai de forma cirúrgica, ele vai usando esses termos para comunicar. E por que eu gosto dessa passagem? Porque ali em Atos existe uma cisão da igreja. Existe um livro chamado Os 100 Homens Mais Importantes da História da Humanidade, e nesse livro, eu não lembro o autor, né, que é só uma referência, não é nenhum texto teórico, ele coloca Paulo à frente, acima de Jesus. E eu fiquei surpreso, né, que ele vai dando uma classificação, o primeiro homem, o segundo... Eu falei, por que Paulo? Eu fui lendo a explicação dele, e a explicação do autor é muito interessante, que fala assim, sem Paulo, o evangelho de Jesus nunca teria saído de Israel. Seria apenas uma seita judaica perdida na história da humanidade. Mas com Paulo, o evangelho, ele alcançou o mundo. Então, e eu lembro muito de Graham Bell, né? Graham Bell, ele criou o telefone. Ele criou o telefone e ele falou, um dos seus empregados falou assim, isso não vai dar certo, não. Aí eu falei, ah, por quê? Porque, como assim? Eu vou ter que ter um fio, né? Digamos assim, né? Que fosse eu, Thiago e Bruno. Vou ter que ter um fio puxando da minha casa para a casa do Thiago, um fio puxando da minha casa para a casa da Bruna, um fio da casa da Bruna puxando para o Thiago, um outro fio. Eu teria que ter um fio para cada. E esse empregado, ele criou um sistema de central telefônica. Que possibilidade de ter todos os fios ligados a esse sistema e esse sistema redistribui as ligações.
É um sistema que o próprio celular usa até hoje, né? É claro, forma digital, não forma analógica, deixa um fio. É o mesmo sistema. Então, Paulo ele faz isso. Ele cria um sistema, né, linguístico, retórico, teológico, desgrudado, retirado, né, da base retórica judaica com a base retórica romana. Ok? Então, assim, encerro a minha apresentação, né? No final, a última tem a bibliografia. Eu vou até atualizar, foi até bom que acho que é a quarta ou a quinta apresentação. Essa quarta ou quinta apresentação eu tive que ler outros textos, aprofundar, reler, e é sempre bom voltar a esse estudo.